Fala, meus amigos, como vocês estão? Espero que vocês sejam felizes. Eu sou o Victor Enes e vocês estão no P2 Podcast. Mais um episódio, graças a Deus. Mais um episódio. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que hora que você vai estar assistindo esse episódio. Então você está no P2. Se você ainda não se inscreveu nesse canal ou se você ainda não está seguindo a gente no Spotify, eu sinto lhe dizer que você deve estar em pecado. Consulte o seu pastor, porque a chance é muito grande. Então você precisa se inscrever no nosso canal ou estar seguindo a gente no Spotify e seguir a gente também no Instagram, porque lá a gente faz um spoiler, avisa quem que vai vir, solta ali uns cortes bem legais e com certeza desse episódio vão sair muitos cortes. Então segue a gente lá. Apresenta o nosso ilustre convidado. Um cara de longa data, um amigo de longa data, né? Graças a Deus. Você tá olhando o nome dele aí? Não, tô pegando aqui. Eu tô pegando a bio, né? Pra não dar ruim, né? Tá. O arroba também, mano, a gente tá aqui. Porque, mano, assim, o Ederson Oliveira, eu sempre chamei de carioca, mano. Então, tipo assim, tá ligado? Mano, o Ederson, imagina, mano. O Anderson, não, é o Ederson Oliveira. A gente tá aqui com ele hoje. Mas pera aí. Fala. Como que se pronuncia então? Porque ele falou duas formas aqui. Qual é o Ederson? Não, é o Ederson, não. Eu tenho medo de errar e falar o Anderson. Porque eu conheço o Anderson também, tá ligado? Todo mundo é. Real. Mas, mano, eu vou te chamar de carioca aqui nessa mesa. Fica à vontade. A maioria das pessoas te chamam de carioca ou eu tô enganado? A maioria. Por que parece que sabe o nome de batismo. É. Mano, quando fala o nome completo é porque é algum BO, né? Ele chama ou é a mãe. Só a esposa. Então, o Ederson velho. Aí deu ruim. Eu também. A minha esposa é assim. Mano, pô, é um prazer, né? Prazer você estar aqui. A gente só se vê assim, né? Só se vê em evento. Só em eventos. Evento, missão. Meu Deus. Cara, pra começar, eu queria muito que a gente começasse como sempre, né? A gente tem feito assim, todos os episódios do podcast. Independente da pessoa, a gente sempre pergunta, cara, como foi o seu encontro com o Senhor, tá ligado? Porque eu acho que isso é uma das coisas mais importantes na vida da gente, tá ligado? Então, mano, como é que foi o teu encontro com o Senhor? Como é que foi, mano? Como é que foi? O que acontecia antes, o que começou a acontecer depois? Dá o papo. Essa história é muito engraçada, na verdade, eu costumo dizer, né? Eu cresci em um lar cristão, né? Sim. Minha mãe... Na verdade, não era um lar cristão. Minha avó era cristã, minha avó era aquela que perseguia as rodinhas de orações por aí, dos círculos de oração. Legal. Minha avó era aquela que gostava das revelações, ia atrás, e teve um período que minha mãe se converteu. Eu tinha ali meus 10 anos de idade, 10 anos minha mãe se converteu. E nisso que minha mãe se converteu, ela ficou bem intensa na busca ali, na vida dela com Deus, só que chegou um ponto que pra mim ficou ruim, porque minha mãe começou a me obrigar ali as escrituras de uma forma bem impositória mesmo. Eu só podia brincar se eu decorasse um versículo, só podia jogar um videogame se eu decorasse um versículo. Mano, também rapidinho, mano, quando foi ao castigo, meu pai botava pra tocar violão, mano. Aí, tá vendo? Eu era obrigado a ir pra igreja, tudo, né? Agora do versículo eu gostei. Cara, isso pra mim, eu não tinha castigo, meu castigo era esse, não apanhava. Lê o Salmo 119, vai lá. Esse o castigo, vai, decora. E tinha que decorar mesmo, falar pra ela e podia ir, eu tava liberado. Entendi. Só que pra mim isso se tornou algo ruim. Que Deus é esse? De transformou minha mãe, tipo, numa ditadora. Tipo, minha mãe agora ela tá me obrigando muita coisa. Comecei a ficar muito revoltado com a igreja, né? Com Deus daquela igreja, do Deus que minha mãe estava servindo naquele momento. E fui sem que não fui perdendo ali a vontade de estar junto. Me chamava para ir para a igreja, eu não queria ir. Era sempre uma guerra para ir para a igreja. Imagina. E aí chegou um momento que eu fiz ali meus 12 anos. Meus 12 anos ali, lá no meu bairro, onde eu morava, em Austin, tinha uma festa chamada Revolutionite. Era uma festa de uma igreja lá, Nova Jerusalém. E era tipo um baile charme gospel, tinha um funk gospel, e atraía a juventude, era uma coisa bem evangelística mesmo, que funcionava, dava frutos, mas também dava muito ruim ao mesmo tempo.
Porque na época do MSN, do Orkut, a galera marcava pra beijar na boca, aquela coisa toda que a gente conhece da juventude, né? Só que dava frutos também, a gente vê pessoas que estão aí até hoje aí, cara, vivendo uma parada muito legal em Deus. Só que pra mim, quando teve um dia que eu tava passando assim, eu vi um carro, uma van saindo. Eu vi uma van saindo. Sim. E quando eu vi essa van, eu perguntei o que era. O pessoal, entra aí. Acabou que eu entrei. E essa van tava indo pro baile do Mandela na época. E aí eu fui, baile do Mandela. Cara, gostei demais do que eu vi naquela época. Gostei muito. E ali eu fui, me entreguei pra aquilo ali. Gostei pra caramba de estar todo sábado curtindo um bailezinho de favela. Com 13 anos eu conheci minha primeira loló. Primeiro cheirinho da loló. Com 14 eu já tava fumando maconha. Com 13 eu cheirei com 15 cheirei minha primeira cocaína. E ali minha vida foi de ladeira abaixo, que eu costumo dizer, né? Só desgraça. A única coisa que conseguia me tirar daquele foco ali, daquela vida de ilusão naquele momento era o futebol, por isso que eu tenho tatuado aqui. Futebol, foi onde eu conheci o verdade. Lucas. Meu primo. O Lucas. Jogou no Arte-Sul. Jogamos junto no Boa Vista também. E era a única coisa que conseguia me tirar daquela vida ali por alguns momentos, né? Sim. Eu chegava a focar muito bem, mas quando dava as fériasinhas que sempre tem nos clubes, quando acaba o campeonato, tem um período de férias, eu me afundava novamente na vida de drogas. E acredito também que a ausência paterna também me gerou um pouco isso, né? Eu vivi uma vida muito solta após eu sair de casa, abandonar a vida que minha mãe queria que eu vivesse naquele momento. E aí com 15 para 16 anos eu fui pai, e aí onde gerou a minha maior crise da minha vida. Quando eu fui pai, porque como que eu ia dar alguma coisa para uma criança que eu nunca tive, que eu não sabia nem como que era. Eu nunca tive uma figura paterna masculina dentro de casa que pudesse orientar, que pudesse olhar assim, caraca, você é meu exemplo. Não tinha isso. Então foi a minha crise. Como é que eu vou ser um pai agora? E eu podendo ali melhorar, eu só piorei. Só me afundei, comecei a roubar no bairro, comecei a me envolver com tráfico de fato, comecei a assaltar na rua carros e tudo mais. E aí a milícia lá onde eu morava, em Auschwitz, começou a falar que ia me matar. Cara, nós vamos matar o neguinho, lá meu apelido é esse. Vamos matar o neguinho. E mandava uns recados pra minha mãe. Ó, se não der jeito, a gente vai entregar ele numa caixa de sapato, com o corpo todo cortado pra você. E pra minha mãe isso era ruim, porque minha mãe era aquela missionária do bairro que conhecida de oração. Então isso pra ela era ruim. E aí eu lembro que minha mãe, hoje ela mora em Cabo Frio. Mas quando minha mãe comprou o terreno que ela mora lá hoje, ela comprou justamente esperando a minha morte. Porque ela sabia que uma hora isso ia acontecer e ela não ia ficar ali com tudo que me lembrava, tudo que fazia lembrar eu, né? Você. E ela comprou lá esperando isso, que ela ia ter esse sossego. Sim, caramba. E eu vivendo essa vida, cara, e eu me lembro que tinha um rapaz onde a gente ficava aprontando. Ele falava pra mim assim, Anderson, eu vejo você pregando a palavra, cara, eu vejo você ministrando, eu vejo você alcançando muitas vidas. E eu, tipo... Tá maluco? Isso nunca vai acontecer. Nunca, eu odeio essa vida aí. Isso nunca vai acontecer. Anderson, eu vejo você pregando e tal. E isso pra mim, eu falei, cara, não vai acontecer isso nunca. Nunca vai acontecer isso. Só que, ao mesmo tempo que ele falava isso, eu brincava com os meninos. Que os meninos ficavam assim, neguinho, tu vai morrer cedo, cara. Tu tá muito acelerado. Para com isso. E realmente, o pessoal me procurava, não me achava, tentava me matar e não conseguia. E aí teve um momento que eu ficava brincando com os meus amigos. Falava assim, cara, eu vou ser pastor e meu testemunho vai converter vocês tudo. Tanto que até hoje lá no bairro tem essa brincadeira. Quando o cara tá aprontando muito, a gente fala, vai ser pastor. Se não morreu até agora, vai ser pastor. Tem essa brincadeira lá ainda, né, no bairro. Porque eu ficava falando isso. Meu testemunho vai converter vocês todos aí. Mas eu falava brincando, não era uma que eu acreditava. E aí eu me lembro que quando eu completei 18 anos, cara, eu queria andar de carro. Queria andar de um HRV branco.
E aí a gente foi pra Avenida Brasil assaltar esse HRV branco. Chegamos na Avenida Brasil, tentamos assaltar um HRV branco, e aí o rapaz que a gente tirou do carro assim, ele falou pra gente: abaixa a arma que a autoridade aqui ainda é Jesus. Eu vejo você ministrando a palavra para uma multidão de pessoas e Jesus quer salvar você. E aí ele começou a pregar um evangelho que eu nunca conheci. Tipo, eu sabia, como um amigo nosso fala, né? A gente sabia o que era pintar a Arca de Noé, a gente sabia o que era as histórias de Davi. A gente sabe, né? As crianças aprendem isso nas salinhas por aí, né? E ele pregou o evangelho, cara. Ele falou sobre a condenação, falou sobre a ira de Deus, falou sobre a justificação, sobre a graça de Deus, sobre a salvação de fato, sobre Cristo. Ele pregou uma mensagem sobre Cristo que eu fiquei apaixonado. Falei, cara, e ativou um senso em mim de... Cara, eu sou miserável, eu sou pecador de fato, eu sou bucha, sou um otário, eu tô, tipo... Que vida é essa que eu tô levando? Através de uma mensagem que ele pregou pra mim ali. E eu falei, cara, eu preciso sair dessa vida, preciso largar isso, eu tenho uma filha, eu tenho um irmão que se espelha em mim. Eu tenho, querendo ou não, tenho sonhos, tenho projetos na minha mente, né? Porque quando tu é criança, tu projeta a sua vida. Tantos anos eu vou estar casado, tantos anos eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Sim. E pra mim, nesse momento, eu comecei a refletir e vi que eu não tinha feito nada. Sim. Não tinha terminado meus estudos, não tinha feito nada que eu projetei quando criança, né? Você sonhou, você nem lembrava. Nem lembrava. E naquele momento que ele expôs o evangelho pra mim, aí eu pude ver que realmente o evangelho era o poder de Deus, sabe? Que naquele momento, quando eu ouvi sobre aquilo que ele contou pra mim, eu falei, cara, eu preciso de uma nova rota. Sim. Preciso mudar alguma coisa. E aí nesse momento eu tentei sair ali daquela vida ali. Liguei pra minha mãe pra voltar pra casa, minha mãe me acolheu em casa. E mesmo com a minha mãe me acolhendo em casa e eu dando um discurso que eu mudaria, o pessoal lá no bairro ficou assim, fogo de palha, vai mudar nada, que não sei o quê. Só dando um 10 aí pra milícia sair, não pegar ele. A milícia vai pegar, não sei o quê. E realmente tentaram. Realmente tentaram. E aí nisso que eles tentavam me pegar e não conseguia, eu comecei, tentar me libertar do cigarro, tentar parar de fumar uma maconha, não conseguia, era algo que... Eu tinha muita crise de ansiedade, né? E a maconha me acalmava, eu fumava e ficava tranquilo, não tomava remédio, então... Quando batia as minhas crises, que era uma crise existencial, que é a juventude tem a comparação, né? Pô, teu amigo chegou a isso, teu amigo fez isso, teu amigo fez aquilo. E como eu jogava bola, eu tive muitos amigos que hoje estão jogando profissionalmente. Então eu pude ver pessoas que eram próximas a mim voando e eu fiquei naquela assim, caraca, dei mole, a minha vida como é que tá, desgracei minha vida. Então eu comecei a entrar nessas comparações e ativava meu nível de ansiedade muito forte. E aí quando eu entrava nessa crise eu começava a fumava cigarro, ficava igual esses coroinhas da antiga aí que ficam fumando cigarro e tomando café. Era o que eu fazia. Caramba, meu Deus. E aí eu lembro que uma vez a gente saiu, eu e um amigo meu, Morango, eu chamo ele de Morango, Renan Brito, meu brotherzão mesmo. Cada apelido. E aí eu e esse amigo, a gente foi jogar uma bola que a gente joga tem esse futebol até hoje lá no bairro, num society. E quando chegamos nesse society, jogamos e tudo mais. E aí quando a gente tava voltando pra casa, cara, chegando pertinho de casa mesmo, bem perto de casa, parou uma Spin preta assim, sabe? Fechou a gente assim na rua. E aí nisso que essa Spin preta fechou a gente, ela fechou e a gente travou. Se a gente corre, a gente, na nossa cabeça, a gente ia tomar tiro. Se a gente faz, a gente ia... Qualquer ação que a gente fazia ali ia dar ruim. E aí o rapaz que tava no carro falou assim, entra no carro aí. Aí a gente, entrar no carro. Só que, esse mano, se ele fosse morrer, ia morrer de bucha. Porque ele não... Cara, um moleque nunca aprontou, nunca fez nada. Mas era meu amigaço de infância, sabe? E aí foi um dos caras que nunca me abandonou também, nunca virou as costas, mesmo eu fazendo o que eu fazia. E aí o cara falou, entra no carro. A gente falou, mano, vamos entrar, porque
Se for pra morrer perto de casa, perto da minha mãe, pô, uma vergonha pra minha mãe ver o corpo estirado assim e tal. Mano, vou entrar no carro, eles somem com o meu corpo, no ruim, eles não vão ver mais no meu corpo, não vão ver mais nada. Aí entrei no carro, e aí, cara, lá no bairro a gente andou o bairro inteiro, velho. A gente entrou em todas as ruas do bairro que tu possa imaginar. A gente, mano, andando no carro. E ele me olhava assim pelo retrovisor e minha lágrima escorrendo grossa aqui. E eu falando assim com Deus, eu falei assim, pô, Deus, papo reto, tu vai ter que me salvar, mano. Eu reconheço tudo que eu fiz, reconheço tudo que eu aprontei. O primeiro mandamento como promessa também não cumpri, não honrei minha mãe. Nunca ouvi minha mãe, por mais que os métodos delas não foram os melhores, cara, me salva aí, levou um ladrão no último momento, eu tô aqui. Eu preciso ser salvo, não deixa eu perecer, tipo assim, que eu conheci o que era a mensagem que é pregada aí em umas igrejas pentecostais é o quê? Sobre o inferno. Sim. O inferno você não pode ir pra lá, então aquilo me apavorava naquele período. Então eu fiquei com medo, falei, cara, Deus tem que me salvar. Deus tem que me salvar. E aí eu lembro que a gente parou numa rua chamada Rua Santa Clara, lá no bairro. Quando a gente parou nessa rua, beirando a linha do trem. Tem um buraco assim na hora do trem, uma passagem. Aí eu falei, cara, é isso. Vai ser aqui. É isso. Quando eu desci, eu já desci aqui. Filme, mano. Esse filme, mano. Já desci aqui, ó. Tipo, pode matar. E aí ele botou a mão no meu ombro e falou assim, filho, eu só quero liberar uma palavra sobre sua vida. E começou a liberar paternidade, mano. Pregar sobre paternidade pra mim. Luciano Gomes, o nome desse cara. Que isso, cara? Cara, ele começou a falar sobre coisas que só eu sabia que eu passava, só eu sabia. Mas o cara era crente? Era crente, irmão. Só eu sabia. Mas o cara fingiu que era da milícia? Como é que foi? Mano, eu não sabia, eu nunca conhecia esse cara, nunca tinha visto ele na minha vida. E aí ele falou que ele... Entra no carro, vocês entrou, foi... Pô, Deus se virou pro cara e falou, enquadra os moleques aí, bota dentro do carro. Ele sonhou comigo, falou que sonhou comigo, e aí ele sentiu algo que ele precisava cuidar de mim, sabe? E aí ele foi me procurar, assim, em alguns lugares, descrevia, e ele descreveu, e o pessoal falou que era eu. E ele me achou, me seguiu do futebol... Mano, poderoso. Mano, ele me seguiu do futebol até perto de casa. E ele morava nessa rua que a gente parou, de frente à casa dele. Hoje ele mora na França hoje. Meu Deus, realmente eu conheci o Luizinho através dele. História de filme mesmo. Conheci o Luizinho através dele, o Gil através dele, que ele conhecia o Gil foi pregar lá na igreja que ele era. E aí ele, cara, começou a liberar a palavra sobre a minha vida, que eu fiquei assim... Mano, esse cara não tá sozinho. Então eu comecei a dar crédito realmente à palavra de Deus, ao que Deus queria fazer na minha vida, e comecei a querer me abrir pra isso. Sim. E aí ele falou assim pra mim, mano, sexta-feira que vem vai ter um encontro na minha igreja. Não é um encontro, é um retiro, você vai. Vou pagar o seu. E aí ele me chamou, eu falei, beleza, eu vou. Cara, quando eu cheguei em casa, contei pra minha mãe ficou feliz pra caraca que eu ia pro encontro e tal. Isso numa outra sexta-feira. Cara, quinta-feira antes do encontro, eu fui pra uma festa, eu e esse meu amigo Morango. Irmão, eu fiquei muito louco nessa festa. Usei todos os tipos de droga, não podia usar celular na festa, mano, usei muita droga. Parecia que meu coração explodia a qualquer momento. De tão acelerado que eu fiquei, sabe? Foi lança perfume, cocaína, tudo que possa imaginar eu usei nesse dia. E aí na sexta-feira era o tal do retiro. Ele vai lá em casa me buscar e eu tô ainda alucinado. Louco. Eu alucinado ainda, ele lá em casa ainda buscando. Minha mãe organizou minhas coisas e tal. Eu falei, não vou. E ele, vamos, não vou. Aí minha mãe fez aquele pedido de mãe que me quebrou. Aí fui e tal, pro tal retiro. Cara, quando eu cheguei no retiro eu me escandalizei, né? Por que no retiro eu me escandalizei? Porque eu cresci na Assembleia, mano. Tudo luz acesa, aquele desenhos no altar, aquelas coisas e tal, e pandeiro, triângulo. Quando eu chego lá eu vejo as mesmas luzes do baile, piscando assim, aquelas coisas, uma menina dançando na frente e uma galera pulando, tipo, uma energia surreal. Eu falei, mano, isso aqui não é igreja. É diferente esse negócio isso aqui não é igreja, irmão.
Que maneiro. Mano, não é igreja isso aqui, não é possível. Aí eu me escandalizei no primeiro dia, sexta-feira, fiquei na minha assim, de boa. Aí no sábado de manhã rolou um futezinho, né? Aquela coisa que tem em retiro, um lazerzinho, rolou. Aí eu cansei, nisso que eu cansei, eu desci pra beber água. Cara, quando eu desci pra beber água, é por isso que eu falei que o Luizinho tem uma parada marcante na minha vida. Ele tava ensaiando louvor, mano, com a galera dele, que ele tinha na época, os filhos do Aba. Sim. Tava ensaiando lá o louvor. E aí ele começou a ministrar uma canção que era aquela: para que entre o rei, Jesus, o rei da glória, eu abro meu coração. Ele ministrando essa canção, eu parei, fiquei olhando assim. E aí a menina que tava na dança, ela veio ministrando, cara, a dança assim, na minha direção. Veio ministrando dança assim e tal, e entrou na cozinha que tava atrás de mim. Quando ele entrou na cozinha, mano, foi um mover na cozinha. Surreal. Assim, mano, surreal. Meu corpo parou assim, eu falei assim, brother, tem alguma parada aqui. Só que quando eu olho assim pro altar, mano, quando os moleques estavam tocando, tinha uma bandeira dessas meninas que dançam, só que a bandeira de Israel, e tinha um leão surgindo na bandeira. Esse era o desenho, a bandeira de Israel é um leão. Pô, o leão me chamava, mano. Mano, quando o leão me chamava, eu falei, irmão, eu tô muito louco. ainda tô no grau de quinta ainda. Mano, eu tô muito louco. Que isso, velho. Mano, eu chamei esse Luciano, eu falei, Lu, me leva pra uma clínica, mano. Eu tô muito louco, velho. Pô, vou te falar, eu aceito me cuidar, velho. Não tá dando, mano. O leão tá me chamando lá, mano. E nisso que ele foi, ele começou a rir. Começou a rir, tipo assim, como que eu falei, cara, tá maluco, tá coisa séria acontecendo. Tô vendo alucinação, mano. Leão falando comigo ali. E ele rindo de mim. Imagina a cena. Mano, era pra mim que eu tô vendo o leão falando comigo. Calma, mano. Mano, foi loucura. Você não tá louco não, calma. E aí eu falei assim, mano, que loucura isso. Não é possível que o leão tá falando comigo. E aí eu fui, mano, até o leão. Tomei uma coragem, fui até ele. Vou encarar o leão. Ele, vem aqui. E eu ia, não ia. Aí fui. Quando eu fui lá até ele, aí tinha uma escadinha assim, que era um sítio, aqueles galpãozinhos que tem. Aí eu subi a escadinha assim, sentei, que eu não consegui. Aí virei as costas. Quando eu virei as costas, abaixei a cabeça assim. E os moleques começaram a ministrar a música do Alê. O meu orgulho me tirou do jardim. E começou a cantar, mano. Tipo assim, surreal, velho. Pô, prestando atenção na letra, né? Assim, eu falei, caraca, velho. Nossa, eu falei assim, que bagulho doido, né? E eu prestando atenção na letra e a letra falando ali, tipo, eu quero conhecer Jesus. Eu falo, mano, e se eu conhecesse Jesus de fato, né? Será que ele vai fazer alguma parada na minha vida? Será que vai ser isso mesmo? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser? E eu meio com medo ainda. Aí a menina que entrou na cozinha da dança voltou. Quando ela voltou, ela pegou essa bandeira e jogou em cima de mim. Cara, foi instantâneo. Quando ela jogou a bandeira em cima de mim, começou a cantar aquela música. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um... Meu irmão, eu comecei a falar em línguas ali, primeira vez, sabe? Tipo assim, recebi uma parada. Só que a sensação que eu tava sentindo era como se eu estivesse vomitando, sabe? Só que eu não tava vomitando, só que parecia que eu tava vomitando, essa era a sensação. E ali, cara, tipo, assim, uma parada muito louca, senti, tipo assim, meu corpo ficando leve mesmo, sabe? Uma parada sinistra saindo de mim e um amor ao mesmo tempo, quando a canção ministrando. Tanto que até hoje é uma das minhas canções favoritas, assim, do meu secreto, que eu ouço ali, que eu tenho um tempo com Deus, que foi onde eu sou curado da paternidade até hoje, sabe? Que eu entendo que, tipo assim, mano, Deus é o suficiente na minha vida, por mais que nada aconteça daqui pra frente, Ele já fez por mim, mano. Que aconteceu de Jesus morrer por mim há 2000 anos atrás já é o suficiente. E ali ali foi acontecendo isso. E aí, cara, eu lembro que sábado, que o dia que aconteceu isso, a Tati falou assim pra mim: se prepara que Deus ainda vai te pegar de novo. Eu falei, pô, assim, cara, já surreal pra mim. Eu tô achando que eu tô louco. Aí à noite tem uma peça, cara. À noite tem uma peça. Aí a peça era um mano assaltando uma coroa.
A coroa pregou pro mano e o mano se converteu. Aí eu falei, mano, os caras sabem da minha vida aqui. Alguém contou pra eles. E essa foi a parada, tipo assim, que loucura. Eu falei, cara, como é que pode, cara? Não é possível. Aí passou o sabadão, porra, eu já, tipo, extasiado com o que tava rolando. Sabadão, domingo, chegou o batismo. Todo retiro tem aquele batismo rolando. O pessoal lá, tipo, se batizando. Tal, aí pastor André Onassi, esse cara também me marcou muito, pastor André Onassi. E o pessoal ali se batizando e tal, e aí no último eu levantei minha mão assim, que aí começou a cantar aquela música. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Eu falei, ih, mano, tem outra chance. Acho que é isso ou não é isso? Não é ou não é? E aí eu vi ali umas pessoas que eu já conhecia, tipo, do bairro se batizando, eu conhecia a história de alguns. Falei, cara, por que não, né? E por que não? Aí perguntei, falei assim, pô, será que eu posso me batizar também? Que maneiro. Aí o pastor, pô, filho, quem sou eu de impedir Deus na sua vida? Vem. Aí eu fui. Aí fui, me batizei, domingo. Aí domingo à noite mesmo eu postei foto, foi o escândalo do bairro. Quinta-feira ninguém tava muito louco. Domingo ele tá crente, domingo ele é crente. Imagina, escândalo do bairro. Tem quanto tempo, mano? Porque na cabeça da galera tem um processo, né? Aquele processo todo e tal, nossa. Não teve aula de batismo, não teve nada, não teve preparo. Mano. Irmão, aí começou as apostas lá no bairro. Ih, carnaval vai chegar. Posto uma caixa de cerveja pra você. Vai fazer 7 anos agora, são 6 anos. E aí o pessoal, vou apostar uma caixa de cerveja que ele sai agora no carnaval. Vai se perder. Passou o carnaval. Ó, aí tem uma festa lá no bairro lá, chamada Arraial do PCL. Começa em junho, para só em agosto. Todo final de semana. É a festa que o bairro gosta mesmo. Cara, chegou vai chegar o Arraial do PCL, vai sair. Passou o Arraial do PCL, tá passando até hoje. Não esperando até hoje. E foi aí, cara, que eu tive esse encontro com Jesus aí. E dali pra cá eu falei, cara, eu preciso que minha vida seja de fato mudada por Ele. Sabe? Que eu sozinho não vai dar, mas eu... Assim, Deus, tu precisa estar comigo em todos os processos, porque sem você eu não consigo, velho. Eu preciso de um Salvador, de fato. Sim. E aí eu entendi isso ali, cara, no meio desses processos. Esse rapaz que me levou pro retiro, Luciano, ele me discipulou durante 1 ano. Foi 1 ano mesmo, certinho, sabe? Ele ali junto comigo, de me levar pra casa dele pra eu não cair na sexta-feira. Importante. É importante esse tipo de discipulado, né, cara? Sim. Tipo, cara, vem e dorme aqui em casa, vamos sair, vamos fazer alguma coisa. E do nada meu pastor me ligava, o pastor André Onassi. Cara, ele me levava pra casa dele, cara, com 2 filhas pequenas, mano. A esposa lá, ele me levava pra lá pra ficar jogando Play 4 na época, eu ficava jogando FIFA pra eu não cair, mano, pra eu não desviar. E ali eu fui, tipo assim, cara, eu não posso não só vacilar com Deus, mas também com esses caras. Sim. Pô, os caras estão investindo tempo, confiança em mim, mano. Pô, o cara, tipo assim, eu tinha acabado de vir de uma vida totalmente perversa e o pastor me levava pra dentro da casa dele com 2 filhas pequenas, sabe? Tipo, eu comecei a ter essa consciência. Eu falei, mano, pô, eu preciso... Espírito Santo já dando toque, né? Se liga, irmão. Os caras estão confiando em tu, não vai decepcionar os caras, não. Maneiro. Porque foi uma forma, né? Foi uma maneira, talvez, que o Senhor usou, né? Pra poder te manter ali, né? Me manter, cara. E foi 1 ano certinho, velho. Porque, tipo assim, o processo de conversão é um processo contínuo, né? Sim, mano. Então, tipo, eu creio, né? Creio muito, assim, numa libertação instantânea em diversos níveis. Mas, pô, cara, no teu caso, principalmente, cara, a história que tu tem, era necessário esse vida na vida ali, tá ligado? Sim, mano. Foi necessário. Mano, vai, fala aí. E esse cara, eu sou completamente grato a ele, mano, Luciano. Sempre que eu falo dele, eu falo, mano, ele... São os homens sem face, né? Sim, mano. Pessoas que não Ninguém são conhecidas conhece. de maneira pública, mas que vivem, de fato, o evangelho genuíno, né? Pô, ele me ensinou o evangelho do reino, me ensinou o que era
o reino de Deus de fato, ele me ensinou sobre a volta de Jesus, ele me ensinou sobre os 5 ministérios, ele me ensinou tudo, cara. Maneiro. E eu falei, mano... Você ainda tá nessa igreja ou... Não, essa igreja Qual depois igreja ela que é? fechou. Era casa de paternidade. Antes da pandemia, isso. Isso foi bem antes da pandemia. Bem antes. E, cara, foi uma igreja assim que de fato... Sim. Foi assim, essencial. Foi. Né? Eu sou muito grato a ela e sempre que eu... Pô, a maneira como ela fechou mexeu muito comigo. Eu lembro que eu fui para uma missão, foi a missão do Paraguai, lembra que eu fui? Sim, pode crer, verdade. Lembra? Foi pro Paraguai. Eu fui pro Paraguai na missão, já tava ali, tipo, muito envolvido com essas questões. Quando eu voltei, a igreja tava fechada, irmão. Caramba. Tipo assim, imagina. Não lembro dessa parada. Vou fazer missão, eu volto, a igreja fechou. Fechada. É até bom perguntar sobre isso, né? Como foi teu processo pra chegar nesse lugar de missão e de evangelismo, né, cara? Quando que foi o start, né? Isso, sim. Cara, eu acredito que estudando sobre os 5 ministérios também eu pude identificar muito isso, né? Sim. Que, a verdade, a gente tem uma vocação que Deus já otorgou sobre as nossas vidas e aquilo ali vai ser útil para o nosso ministério, né, futuramente. Então eu sempre fui uma pessoa que influenciava muito, sabe? Por mais que eu sempre fui muito tímido também. Isso pra mim, isso é muito engraçado, eu sou muito tímido, sou muito bicho no mato, assim. Mas ao mesmo tempo a galera gostava de estar comigo, gostava de me ouvir, gostava de que eu falasse, que eu desse comandos ou algo do tipo. E sempre que eu tava envolvido com a galera ali, a galera tipo, era influenciado pelo que eu fazia, tanto de atitudes ruins como boas. Sim. Então, tipo, isso ali já foi Deus me mostrando alguma coisa. Só que quando eu me converti, como eu falei aqui antes de a gente estar rolando aqui o podcast, eu já me converti no meio dessa loucura toda. Sim. Tipo assim, eu me converti, Gregório McNutt morreu, e aí eu vi alguns amigos postando sobre isso, o Gabriel Souza lá hoje é a Bendita Esperança, era a casa base na época. Pô, ele postando sobre isso, uma galera que eu comecei a seguir postando sobre esse cara, eu fui estudar quem era o cara. Falei, mano, quem é que tá todo mundo homenageando? Eu nunca ouvi falar, eu conhecia Marco Feliciano, eu conhecia Adeildo Costa, eu conhecia esses caras, irmão. Falei, quem é Gregório McNutt, irmão? Quem é Billy Graham? Quem é esses caras? Comecei a estudar sobre, e eu falei, mano, é isso. Não quero púlpito, tenho vergonha de estar com o microfone na mão, tenho vergonha disso ali, mas eu quero isso aqui. Quero rua, quero viver essa parada. Nossa. E aí eu lembro que quando o João Paulo ele foi pregar do céu na terra, ele foi pregar em Queimados. Sim. E aí um amigo nosso, Caio, me ligou, falou assim, irmão, ouvi que você se converteu, que você tá na igreja, glória a Deus. O Caio jogava bola comigo, com o Maradona. E aí ele falou assim, cara, o João Paulo vai pregar em Queimados, vambora. Falei, cara, não sei nem quem é, mas quem é João Paulo? Bora. Isso que é legal, né, cara? Essas conexões que é massa. Muito bom. Vambora, filho, vamos lá. E ele, que eu me converti, tava assim, todo mundo falando de avivamento. Deus vai tocar o Brasil. Deus vai tocar o Brasil, vai acontecer o último avivamento no Brasil. Eu nem sabia o que era, eu já tava falando. O que é avivamento? Irmão, Deus vai tocar o Brasil e comecei a orar por avivamento. Tu foi largado no olho do furacão, mano. Exatamente, tipo, mano. Muito bom. Tipo assim, comecei a ouvir sobre avivamento sem saber o que era. E comecei a orar sobre isso também. Falei, não, Deus vai tocar o Brasil. E aí esse amigo que me ligou, ele na igreja dele ele fazia uma reunião toda segunda-feira orando pelo Brasil. O Caio. Toda segunda-feira ele orava pelo Brasil. Eu falei, mano, é isso, vamos orar pelo Brasil e vamos se juntar. Aí fomos nessa ministração do João Paulo. João Paulo falando sobre avivamento no Brasil também. Falei, cara, realmente tem alguma coisa acontecendo. E aí quando acabou a ministração assim, aquela coisa que a galera vai orar um pelos outros ali e tal, João Paulo virou pra mim e falou que eu era evangelista. Aí foi a crise, né? Falei, pô, evangelista, irmão. Pra mim, o evangelista era aquele, como eu falei, né? Abaixo do pastor e acima do presbítero, né?
Eu falei, mano, não quero ser isso não. Quero só servir aqui, tá pregando evangelho pra galera, ensinar a galera, mas quero ser evangelista não. E eu fiquei, mano, pra mim acabou ali, tudo que ele tinha pregado pra mim acabou, que eu fiquei em crise. Eu falei, como assim, eu sou evangelista, tá maluco? Eu falei, não, dá não, tá pô. maluco? Legal disso é que já reparou que todo mundo foge do chamado. Todo mundo é igual a gente. Pô, você é pastor? Eu falei, não sou não, irmão. Você tá viajando, não, tá não sou não. Comecei a entrar em crise e daqui a pouco fui até ele, irmão. Acabou a pregação. É mesmo? Dei porque não tirar foto com ele. Moleque baixinho, maior cabeção, magrinho na época. Falei, irmão, eu quero saber que negócio é esse. Tá maluco? Você é evangelista não, rapaz. Que é isso? Você errou. Aí ele, não, mano, evangelista é isso. Aí começou a me explicar, sabe? Me explicou, sabe? De fato, os 5 ministérios eu comecei a entender. E aí tinha um mano com ele, Gabriel Bordão, ministrou sobre mim de novo e liberou uma palavra muito profética que hoje eu tô vivendo isso. Sim. E aí ele foi e falou uma parada, eu falei, cara, é isso, vou estudar, porque eu sempre fui muito curioso. Por quê? Se falasse não pra mim, eu queria saber o porquê, sempre fui de questionar muito. Pode crer. E aí eu fui estudar, cara, fui estudar tanto as escrituras como algumas literaturas aí que falavam sobre os 5 ministérios, que falavam sobre o ministério evangelístico. Fui estudar sobre os feitos de muitos homens de Deus aí. Nossa. E aí, quando eu comecei a ver feitos como John Wesley, George Whitefield, sabe? Como o Avivamento da Rua Azusa, o de Gales, que mais me fascina, sabe? Sim. Eu falei assim, cara, muito mais do que orar pro avivamento, muito mais do que evangelizar, cara, eu quero preparar esse lugar em oração. E aí eu me lembro que eu me deparei com o versículo de 1 Timóteo capítulo 2, que Paulo está advertindo Timóteo ali no capítulo 1, né? E aí no segundo ele começa, mas antes de tudo, eu peço que vocês façam orações, súplicas, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Sim. E aí ele vai falando, pelos reis, pelos governantes, pelos sacerdotes, depois ele fala de novo, isto é bom e aceitável aos olhos de Deus, que deseja com que todas as pessoas sejam salvas e tenham o pleno conhecimento da verdade. Sim. Então assim, antes das pessoas serem salvas, o desejo de Deus é que a gente ore por essas pessoas, que a gente prepare, né, esses lugares em oração, como os irmãos morávios. Os irmãos morávios, eles oravam por aquilo que eles pudessem ser a resposta da sua própria oração. E aí eu comecei, cara, me dedicar a isso. Vou começar a orar pelo Brasil, mas eu quero tocar lá. Eu vou começar a orar pela minha cidade, mas eu quero tocar lá. Vou orar pelos meus amigos, mas eu quero tocar meus amigos. Sim. Quero estar ali, eu quero participar desse processo. E aí eu comecei a me envolver com isso. Me envolver, sabe? E aí eu pude, entender que, cara, Deus ele quer fazer alguma coisa e ele está sendo misericordioso de nos incluir no plano dele. Sim. Sabe? Sim. Deus ele está nos incluindo nessa parada. Sim. Então, cara, é isso. E aí teve uma frase do Charles Spurgeon que fala que se as pessoas querem ir pro inferno, que ela passe por cima dos nossos corpos. E eu naquela onda, né, falei assim, cara, é isso. Vamos pregar o evangelho. Vamos pra rua. E aí eu lembro que o João Paulo foi e me convidou para ir para a escola 2414. E nessa que eu fui para a escola, lá eu fui bombardeado pela missão de Deus de fato, né? Uma galera muito nova ensinando sobre isso. Mas para mim também foi ruim no período que eu voltei, porque eu voltei como a gente estava conversando aqui, né? Cara, eu fui para uma escola missionária, eu sou missionário. Então agora eu vou largar tudo. E eu lembro que a gente começou vários movimentos no Rio, várias paradas, evangelismo, missão, ação social, justiça social, muita coisa. Só que fundamento não tinha. Falei, não, tem alguma coisa errada, porque se a nossa mensagem não está transformando, mano, não tá, ou se a nossa vida não está sendo pautada naquilo que a gente está anunciando, irmão, vamos parar. Vamos parar e vamos segurar. Mas foi nesse período aí que eu comecei a identificar esse chamado evangelístico. Aí eu me lembro também que
2017. Gilberlan foi pregar lá na igreja que eu era, nessa igreja. Sim. Cara, ele pregou sobre as histórias de avivamento. Ele só falou sobre as histórias de avivamento. E ali eu falei, cara, é isso. Se Deus vai fazer alguma coisa no Brasil de fato, que eu seja participante disso. Não, que eu não seja alguém que vai contar as histórias como nós estamos contando aqui, histórias de várias outras pessoas. Não, que a gente viva isso. Só que como que a gente vai viver isso? Mano, entendendo que Deus, ele chamou a igreja, ele não chamou só os evangelistas, ele não chamou só, sabe? Ele chamou a igreja. Sim. Então, cara, eu como igreja, eu vou participar disso. Legal. E foi assim que começou. Eu acho legal que a forma como que você colocou, tipo assim, cara, beleza, eu recebo, né, lá, voltando pro episódio ali com o João Paulo, eu recebo, então entendo que eu sou evangelista, agora eu vou me preparar. E analisando o contexto que a gente vê, muita gente não busca esse conhecimento. Sim. Né? Eu quero servir na igreja, mas na hora que fala assim, então vamos se preparar. Sim. A galera já espirra. Não, peraí. Só quero ajudar. Não, cara, vai se preparar. E todos esses homens que você citou, todos os homens que a gente vê na história da Bíblia, eles se qualificaram, eles passaram um tempo se preparando para participar e fazer parte disso. Né? Até o próprio Paulo, né? Você citando Timóteo, o próprio Paulo, ele tirou um tempo para se preparar depois que ele realmente conheceu Jesus, né? Sim. Então isso é um ponto muito importante, né, da gente trazer pra galera, porque, cara, não seja imediatista. Viva os seus processos e o aprendizado faz parte do processo. Né? Sim. Tu falou sobre uma parada. Inclusive a gente estava conversando um pouco sobre isso antes de a gente começar aqui. A respeito dessa falta de fundamentos, né? Que existe, principalmente na missão. Né? O cara que se converte, em algum momento começa a ter algum tipo de sei lá, cara, ele começa a realizar coisas legais na sua igreja local e é tocado pelo Senhor, e aí em algum momento ele vai para alguma base missionária ou alguma escola, e às vezes por ser enviado não como um filho de uma família, né? É enviado como um trabalhador de uma igreja, acaba sendo abandonado, né? Ali no campo, aí meio que começa a ter feridas com a igreja de Cristo, e através dessa missão que muitas vezes é ensinada, assim, eu não estou generalizando, né? Mas muitas vezes é ensinada uma missão ativista, né? A pessoa quer voltar dali, quer mudar o mundo, tá ligado? E aí não se submete a um tempo. Cara, tu falou de Reis de Gales, né? Cara, não tem como a gente não citar Evan Roberts, mano. O cara novo foi pro seminário teológico se capacitar porque recebeu uma visão do Senhor. Sim. Mas nesse lugar ele lembrou de algo que é interessante a gente falar disso. Nem toda capacitação nos autoriza a fazer alguma coisa. Sim, tá sim. Porque o que nos autoriza a fazer algo é a medida que nós estamos vivendo família, mano. Sim, mano. Então, tipo assim, é legal demais essa parte da história de Evan Roberts, quando ele sai do seminário teológico e volta pra igrejinha dele. Ligado? Ele abandona, né? Ele abandona, ele volta pra igreja dele pra começar uma sala de oração com 3 jovens. Sim. Crianças, na verdade. E aí, mano, o que acontece? Um país inteiro é transformado por causa da obediência de um homem, porque ele foi autorizado. Mais do que... Porque a gente fala muito sobre a capacitação e as pessoas acabam pensando em estudo. Né? Falei que tá com o Belly esses dias no podcast passado sobre o problema do achar que fazer teologia te coloca num lugar de mestre de uma igreja. E aí quando você só tem conteúdo e não tem revelação de vida e família, né? Primeiro você não consegue nem construir nada, velho. Né? Porque tudo que a gente constrói é a partir de um lugar de oração. Se eu não tenho família, eu não posso construir um lugar de oração corporativo porque eu não tenho família. Eu vou orar o que eu quero, minha opinião. Eu vou ensinar minha opinião. Eu vou pra rua porque a igreja não quer ir pra rua, então vou ser rebelde. Então eu vou acabar, tá ligado? Tipo, gerando uma missão manca, uma missão que tem as suas falhas e seus problemas. Então, tipo assim, é da hora demais tu falar sobre isso, tá ligado? E é mais da hora ainda a tua vulnerabilidade de falar, cara, naquele tempo eu não tinha tanto fundamento, tá ligado? Porque a gente não vê a galera abrindo isso. Cara, isso
foi muito louco, porque quando eu voltei como tá todo mundo hoje, assim, a molecada vai para as escolas, volta queimando, e é legal ver a galera queimando. A mulher era de 18 anos, 19 anos, queimando por Jesus e querendo abraçar a missão. Cara, isso é muito legal. Eu admiro muito e, cara, eu oro para que realmente a galera vai e abrace isso. Só que quando elas voltam, mano, elas voltam assim, eu voltei, cara, se minha igreja não me apoiar, irmão, eu vou continuar fazendo. E muitas das vezes eu ia para alguns lugares em rebeldia. Abandonava às vezes até uma programação da igreja local para estar juntamente ali com aquela galera ali, porque de certa forma tinha um status legal também, né? Na época que a gente fazia a missão lá do Jardim Gramacho, mano, pô, quantas vezes eu cansei de ir em rebeldia, velho? E eu que liderava o grupo de Nova Iguaçu, o grupo da Baixada, e um ônibus gigante. Caramba, era legal demais. Tipo, era muito legal que a gente vivia lá, mas eu vivi esse tempo de rebeldia, vamos mudar o mundo. Só que teve um tempo que eu falei assim, cara, não é assim. Como você falou, eu não tô vivendo família, eu não tô na comunhão da minha igreja. E aí teve um dia que o meu pastor falou comigo, olha, estou sentindo falta de você na comunhão da igreja. Aí eu falei, pô, cara, se eu não tô lá, se os jovens de lá não estão me ouvindo, tipo assim, é porque eu tô mais preocupado em me mostrar pra galera na internet, ou me mostrar pra galera que, querendo ou não, conhece a gente através disso, das nossas ações, mas eu tô pouco me importando com os que estão comigo ali, vida na vida ali, todos os dias, sabe? Na programação da igreja local. E isso me pegou. Que eu fui ver que a galera, tipo assim, tava começando também a ser rebelde por causa das minhas atitudes. Mas o Ederson faz e ninguém fala nada. Falei, não, cara, preciso parar. E é uma parada que é da hora, que eu acho que todo mundo que passou por isso, mano. Todo mundo teve um tempo, assim, um período em que, cara, quer saber, período de ativismo. E eu não sei se você percebe isso, eu comentei algo antes da gente começar a gravar aqui, mas é um panorama, assim, profético do que eu tenho visto. Eu vejo que Deus, ele tá escondendo todo mundo. Sim, mano. E aí, quem quer se esconder agora, nessa estação, aqueles que tem um coração, tipo assim, mano, vou confessar uma parada aqui. Eu não quero mais fazer agenda, mano. Eu vou nos lugares sem vontade nenhuma, mano. Dentro do carro, tipo assim, caraca, Deus, o que eu tô fazendo aqui, mano? Tá ligado? Porque eu quero só me esconder, mano. Só quero estar contigo e com a minha igreja local, sabe? Eu vejo que Deus, nessa estação, ele tá gerando um amor pelo lugar da comunhão e pelo lugar de oração em corpo, né? Em família, mano. Isso aí. E isso gera pessoas como Davi, mano. Que tava lá, cuidando das ovelhas do pai dele, escondido, recebendo a qualificação e a autorização para derrubar gigante. Sim. Tá ligado? Eu acho que essa movimentação que a gente tá vendo, que eu tô vendo, né, no Rio, acho que tá abraçando todo mundo, não só o apóstolo ou o profeta, tá abraçando todo mundo. Todo mundo. E tu é evangelistão, né, cara? Sim, cara. E eu entendi isso que, por exemplo, a gente pega muito ide por todo mundo e pregar o evangelho, Marcos 16:15, vamos pregar, ide. E aí a gente começa a formar eventos para que isso aconteça, né? Começa a formar eventos para que de fato isso aconteça. No caso, vamos marcar aqui, vou postar no meu Instagram, vamos evangelizar amanhã em tal lugar e tal, vamos todo mundo. De fato, isso é legal? Intencional, tudo bem. Movimentação. Bom pra caramba. Mas na King James ela tem uma tradução muito legal desse versículo de Marcos 16:15, que fala que enquanto você estiver indo, pregue o evangelho. Cara, eu ia falar isso muda muita coisa. Porque, enquanto eu estiver vindo aqui nesse podcast, eu prego o evangelho. Quando eu for tomar uma Coca-Cola ali com os meus amigos, eu prego o evangelho. Quando eu estiver indo na barbearia cortar o cabelo, eu prego o evangelho. Não é um evento mais, mas se tornou um estilo de vida de uma forma ordinária, sabe? Exatamente. Ordinário, cara. Tipo, hoje eu trabalho, cara, meus clientes, ele ouvem o evangelho, sabe? Tipo, meu porteiro lá onde eu moro no prédio ouve o evangelho. O cara tá faxinando lá no prédio, ele ouve o evangelho.
Porque é o ordinário, cara, tipo, e é de uma forma simples, não é, cara, vem cá que eu vou te expor aqui as escrituras, não. A gente conversa sobre tudo. Vida cotidiana, né? É o propósito desse podcast. É conectar o evangelho com a vida comum. Exatamente. E complementando o que você falou de Marcos 16:15, o original da palavra id ali do grego é exatamente isso, não é? Porque na maioria das vezes a gente coloca essa ideia assim, id, né? Então, tipo assim, você tá aqui e aí você vai. Larga tudo. Não, mas o original do grego ali é tipo assim, você que já tá indo, como tá na King James, você que já tá indo, vai e prega o evangelho. Sim. Aonde você for, não precisa você iniciar, é onde você já tá indo. Na história da igreja, a gente sempre tem, não é um problema não, tá tudo bem fazer isso, mas a gente olha muito para Paulo, para Pedro, para os apóstolos, né? Mas a gente esquece que, cara, na história da igreja, as pessoas mais importantes para a evangelização do mundo, né, foram as pessoas comuns. Sim. Principalmente a galera que era comerciante, que ia de cidade em cidade, sabe? E aí eles tinham um motivo pra ir, né? E aí eles pregavam. Olha que doideira. Você pode ver Paulo, né? Paulo ia fazer as tendas. Sim. Era tipo um pretexto, né? Pra ele poder pregar o evangelho. Era um pretexto pra pregar o evangelho. E aí eu acho que a gente tem esse problema, né? De que a cultura do Brasil fez com que o evangelista se tornasse um cargo. E aí fez do evangelista um cargo e do evangelismo um evento, né? Como você falou. E daí essa questão do cristão que é evangelista ou evangelístico, vamos dizer assim, né? Porque ele é um cristão, pô, ele carrega uma mensagem, então ele basicamente ele expressa essa mensagem através da sua vida, através da sua vida, né? Das suas conversas e tudo mais, das suas expressões. Isso caiu em desuso, mano. A gente não vê mais outro isso. Problema. A gente tem um outro problema aí, é que com essa ideia do evangelismo ser um cargo, né? Do missionário ser um cargo, a gente terceirizou a nossa função, a nossa missão de pregar o evangelho pro evangelista. Sim. Tipo assim... Eu não sou evangelista, eu não sou evangelista, pô. Ou vou mandar uma oferta lá pro evangelista ou pro missionário, ele tá fazendo por mim. Até isso tá difícil, né? Mano, não, uma parada muito boa. Tipo assim, cara, vocês dois, mano, eu conheci no evangelismo. Mesmo? Melhor, assim. Esse aqui eu conheci realmente num dia que a gente tava numa conferência, e aí a gente foi em algum lugar, a gente parou numa praça e ele começou a evangelizar os mendigos. Oi, cara, assim, tu lembra disso? Deu o tênis pro cara, a meia também. Caraca, mano, que doideira. Caraca, e aí, mano, eu assim, tipo, cara, agora você desenterrou, né? Você faz as coisas, você nem lembra, sim, né? Mas, mano, a gente falava. E é interessante demais, porque normalmente as pessoas têm tipo uma imagem criada a respeito do evangelista. O evangelista tem que ser o cara que fala com todo mundo, o cara que é tipo um vendedor. E não, mano. Cara, eu sou muito tímido. Eu sou muito cara, as pessoas, tímido. os evangelistas assim, que eu conheço, são os bravos assim, que eu conheço, que eu já vi fazendo algo assim na minha frente. Os caras ficam na deles paradinho, calado. Quando eles, tipo assim, viram uma chave, pá. Mano, viu oportunidade. Opa, ali dá. Sim. E aí, por causa disso, eu vejo muita gente dando desculpa. Né? Como pastor de igreja local, eu vejo muito isso, né? Porque a gente crê que os 5 ministérios não são um cargo, né? Não é um cargo. Mas é uma função e todo mundo, em um certo nível, toda a igreja pode viver. Faz parte. Um dos 5 ministérios. Não, a igreja pode evangelizar, mano. Sim. Tá ligado? Ela pode e deve se esforçar pro evangelismo, tá ligado? Tipo assim, a igreja, muitas vezes, por falta de conhecimento de fundamentos, a gente faz o quê? Cara, eu não sei evangelizar, não sei falar com os outros. Eu sou tímido, né? Não vou. Pode ser uma desculpa muito comum, né? Tipo assim, eu sou tímido, eu não converso com ninguém. Sim, mano. E normalmente, uma vez a gente fez a última vez que a gente teve uma parada maneira assim aqui na praça da prefeitura, né, a gente juntou a galera e foi evangelizar e tal. Eu não tava, mano. Porque lá na nossa igreja a gente faz sala de oração e envia a galera pra rua. Enquanto tava na sala de oração, tinha uma galera na rua. Mano, a galera que normalmente a galera mais tímida é a galera que mais sobressai, mano. Tipo assim, caraca, mano. Eu acho que é a sensibilidade, né, cara? De ouvir ali, não sair de uma maneira ativista de ser. Sim. Caraca, vamos sair, vou falar com aquele ali, Cara, eu lembro que quando eu fui pra 2414, né, teve um prático, cara. Cara, esse prático pra mim foi muito louco. Que é assim, o prático a gente foi pra uma balada
E aí, cara, a galera queimando, né, pra estar evangelizando, porque, pô, recebeu muito de Deus na escola. Foi um conhecimento, assim, que eu carrego pra minha vida e eu vejo muita gente também tendo esse fruto. Só que, cara, chegamos no meio da balada, eu parei e cruzei o braço e fiquei. Sempre assim, olhando a movimentação, olhando pra um, olhando pra outro, olhando pra um, olhando pra outro. Falei, cara, o que eu vou fazer aqui agora? Eu comecei a ficar tímido, tipo assim, muita gente, muita menina, muito, tipo, tudo. Falei, cara, o que eu vou fazer? Acabou, não tem mais o que fazer. Aí daqui a pouco eu olhei um mano assim vendendo droga, mano. Tipo assim, eu vi que ele tava vendendo droga. Ele ia pra um canto sozinho, aí daqui a pouco ele passava pra um outro canto com uma pessoa. Daqui a pouco ele voltava sozinho, daqui a pouco ele ia com uma outra pessoa. Falei, mano, esse mano tá vendendo droga. E aí comecei a perseguir ele. Perseguindo ele. Aí daqui a pouco ele olhou assim pra mim, ele começou a comer. Eu falei, mano, depois que tu parar de comer, eu quero só trocar um papo contigo. Aí ele, tá bom, calma aí, deixa eu só acabar aqui que eu tô na larica. Aí parou. Aí comendo, eu parado assim, esperando ele falar. Daqui a pouco ele veio, e aí, fala tu. Eu falei, pô, mano, beleza? Eu falei, cara, então, eu sou lá do Rio e eu tô aqui em Brasília porque eu quero fazer uma pesquisa e quero saber o que a galera aqui curte e tal, o que a galera tá fazendo, como que é a noite aqui em Brasília. Ele começou a botar pra fora tudo que a galera gosta de fazer e tal, pô, bebida, balada. É o que o pessoal costuma comprar dele. Droga. Aí começou a falar as drogas lá, eu falei, pô, e tu, tem alguma paradinha aí? Tô querendo aqui um negocinho. Aí ele, caraca, eu tenho, mano. Tu quer o quê? O que tu gosta? Eu falei, pô, cara, se tu tiver alguma coisa mais forte do que o que eu já tenho aqui, se tu tiver alguma coisa mais forte que deixe mais na onda do que eu já tenho, eu pego de tu. Ele, o que tu tem mais ou menos mais forte aí? Eu falei, cara, é uma droga nova que veio do céu. JC. Ele, oxe, mas deixa mais louco o MD, que é cocaína. Eu falei, pô. Aí ele, como? Aí ele começou a dar espaço, falar e tal. Aí eu, pum, Jesus, soltei ele. Ei, Jesus o quê? Que não sei o quê, sei que lá, sei que lá. Jesus não. Mas tu é cristão, cara? Falei, não, cara, tô aqui só pra falar contigo mesmo. Aí eu travei, que eu não sabia mais o que falar, né? Aí é muito bom a questão da sensibilidade, que do nada, mano, eu senti uma impressão assim, cara, pergunta pelo irmão dele. Do nada. Aí eu, pô, mano, e teu irmão, como é que tá? Do nada eu senti assim. Aí ele, como é que tu sabe do meu irmão? Eu falei, pô, mano, senti aqui de falar isso pra você, de perguntar sobre ele. Ele, pô, mano, eu tô tristão, meu irmão foi preso no meu lugar, ele era irmão gêmeo. E ele que fazia as paradas erradas, o irmão dele foi preso no lugar dele. E aí ele se abriu, mano. Quando ele se abriu, aí a gente pregou, mano. Aí foi o JC na veia. Aí já era. Daqui a pouco ele tava jogando droga fora, tava vindo pra casa. E aí foi muito louco, mas eu paradão, mano. Todo mundo atacando todo mundo e eu parei assim. Porque eu sou tímido, não foi por causa de nada não, porque eu tenho vergonha mesmo. O pessoal me conhece, sabe? Eu sou muito vergonhoso, eu travo, eu falo, fico com medo de falar. Mas eu parei e fiquei observando. Falei, se tiver uma oportunidade, mas se não tiver também tá tudo bem. Sim. Bom, uma pergunta que me veio aqui, né? Não foi... antes de você fazer a escola, desse processo, você era mais tímido? Muito. É que me veio um aluno que eu tive, eu implantei uma escola de missões em Santa Catarina, alguns anos atrás. A gente teve um aluno, o Maico, que até acompanha a gente. E aí me lembrei, você me lembrou ele. Que antes, quando ele chegou na escola de missões lá, o cara nem bom dia ele dava. Hoje o bicho grava live, prega e tal, e é tímido também, por isso que eu falei. E o quanto isso transforma, né? Sim. E às vezes precisa ter uma pessoa assim, enquanto tá todo mundo acelerado, né? Tem um observando, opa, é aquele ali, ó. E sensível, né? Isso é muito importante, tá sensível ao que Deus quer falar, né? Sim, cara, eu costumo até brincar com o pessoal que caminha comigo lá da igreja, que quando a gente, principalmente dia de culto, né? Dia de culto todo mundo sai pra comer e tal, domingo. E aí eu costumo dizer que pros restaurantes, pior dia é domingo, pô. Cheio de crente bagunceiro. Cheio de crente. E barulhento. Nossa. E aí, cara, tá todo mundo na algazarra, larga a mesa toda suja e vai embora. E aí, tipo assim, o pessoal começou a observar que
quando tá todo mundo fazendo algazarra ali pra eu te comer, eu venho limpando a mesa, tal, jogo no lixo, aí vou lá, obrigado pela atenção, gente, tudo mais. Cara, tu vê, tipo assim, uma atenção diferente do pessoal. E aí, quando ele prende a atenção em você, é onde eu consigo me comunicar. Por isso, eu sempre tenho que fazer alguma coisa intencional para eu ter a atenção daquela pessoa. Abrindo uma porta, uma janela. Entendeu? Porque se eu não fizer isso, eu não vou conseguir falar nada, nem boa noite se bobear. Eles já vão estar entendeu? Brabo pela bagunça, porque pelo barulho. Lá na igreja, a gente fala que é apocalíptico quando a gente se reúne. Que é uma bagunça muito louca. Verdade. Só que também eu vou muito intencional em alguns lugares. Pô, a gente para assim, a gente começa a organizar e daqui a pouco a gente vai, cara, agora vou soltar aqui. E aí a gente prende a atenção dela, que ela fala assim, pô, não é normal, cara. Pô, se eles são crentes, não é normal. O cara limpou a mesa, o cara fez isso. Porque pode reparar, cara, o pior dia pros restaurantes, pra lanchonete, é bom pra eles, lucrativo, mas é uma bagunça sem fim, sabe? E até afasta algumas pessoas às vezes, porque o crente faz muito, pelo menos lá onde eu moro é assim. Eu acho que é em todo lugar, cara. Eu sou goiano, já morei em Santa Catarina, tô no Rio, acho que o crente é assim em todo lugar, cara. Faz muita bagunça. E aí eles ficam meio que escandalizados. Pô, se crente quem não é cristão, sabe? E aí eu venho sempre... Isso eu ouvi, cara, de um amigo, quando eu fui pra missão lá no Paraguai. Esse amigo, ele é judeu messiânico, Samuel Dourado. E aí ele me ensinou isso no aeroporto, mano. A gente sentado no Burger King, eu já ia levantar, ele, ô carioca, calma aí, senta aqui. Não, tá vendo que a menina tá vindo lá? Não, a gente vai limpar, a gente vai falar com ela e a gente vai pregar pra ela. Muito bom. Aí eu peguei isso, falei, é isso. Massa. É isso. Fazer isso. Não dá mais trabalho para as pessoas. Pandora que eu fico, poxa, cara, não faz isso não, vamos logo. Muito bom, muito bom. Bom pra mim isso aí. Cara, vamos pra gente caminhar já pro final, né? Que pena. Tá bom pra caramba. Isso. Mas deixa eu te falar, cara, muita gente entra pra essa questão da vida missionária, essa vida principalmente voltada ao evangelístico, né? Muito cedo, né? Principalmente adolescente jovem, mano, se converte já. Que dica você daria pra um cara que tá queimando por Jesus? Tá ligado? Tá querendo tacar ali, ir pra uma escola e voltar, tá ligado? Tá entendendo? Dá uma dica aí pra essa galera aí. Caraca, mano, agora tu me pegou. Pegou a responsa agora. Me pegou bonito, mano. Cara, a dica que eu daria é tipo, mano, vá pra esses lugares. Sim. Mas volte também dispostas a ouvir o não do seu pastor, cara. Sim. Volte disposta a se submeter à sua liderança. Sim. A ouvir a sua liderança. E sabendo também que você não vai mudar, mano, a realidade da sua igreja. Sabe? Não tem como mudar a realidade de uma igreja que está vivendo já 20 anos numa cultura. Sim. Sabe? E esse é o problema da juventude hoje. Se a gente muda a cultura da igreja por causa da nossa realidade, e os mais velhos, o que a gente faz com eles? Exato. Complicado. O que a gente faz com essa galera? É entender também que são processos diferentes, né? A pessoa ela chega com 1000 ideias de evangelismo, de missões, e a igreja está com uma ideia totalmente diferente. Ela está vivendo o corpo, está vivendo família. Sim. E são ideias totalmente diferentes. Então eu faria isso, cara. Eu falo, cara, lá na igreja tem uma galera que foi uma galera foi meus alunos esse ano na escola, e eles que estão liderando o evangelismo lá na igreja. Que bom. Eles que estão liderando o evangelismo lá na igreja. E eu falo com eles sempre, falo, cara, ó, por mais que vocês estão indignados com algumas realidades na cidade, sim, de pessoas aqui mesmo não querendo se envolver com o evangelismo, justamente porque a gente falou aqui, não é meu chamado, não é isso, não é aquilo, porque toda quinta eles dão aulas de evangelismo lá, né? Aí eu participo e tal. Aí, tipo, eles sempre estão lá tentando capacitar a igreja, né? E é aberto para toda a igreja. Legal. Só que eu falo com eles, cara, não fiquem indignados, não. Porque você não vai mudar essa realidade. São pessoas que estão vivendo isso há muito tempo.
Estão vivendo isso. Você não vai fazer que a rota dela seja modificada de uma hora para outra. Sim. Porque na escola de missão a pessoa recebe tanta informação, ela fala, cara, meu pastor não sabe disso, eu preciso falar com ele. Aí na hora que ele chega, não, eu sei disso aí, só que não dá pra mudar assim. Tipo assim, a pessoa recebe muita informação, mas ali todo mundo que tá ali tá com a mesma fome, ligado? Tá tipo, é direcionado pro mesmo lugar. E aí muitas vezes a gente acaba não discernindo até a estação da igreja local que a gente tá. Eu já tive não muito problema, não, graças a Deus nunca tive problemas com isso. Assim, com ovelhas que queriam fazer alguma coisa em questão de evangelismo. Porque a gente sempre sentava à mesa e falava, cara, então, você tá conseguindo entender qual é a estação da nossa igreja hoje? Você tá querendo fazer algo a partir de um coração ativista, ou você está vindo de um lugar de oração, o Senhor te deu isso, o Senhor está comunicando com você e com a igreja, tá ligado? Porque muitas vezes, por causa desse senso de Messias, né? Tipo assim, vou salvar o mundo e tal, a pessoa acaba na emoção, e tá tudo bem, né? Porque isso é fase, mas na emoção quer meter o louco em todo o corpo, né? Tipo assim, toda a igreja, tipo, não, vocês têm que viver o que eu tô vivendo. E aí, na verdade, é o contrário, né? Cara, tem uma parada que a gente tem falado muito nesses dias aí, que é sobre ter uma mente coletiva, né? Infelizmente, não era nem pra eu estar falando, porque a pergunta foi pra tu, né, meu? A gente já se intrometeu na pergunta. Pode falar. Não, eu tô falando, tá vindo. Já deu chuzado. Infelizmente, mano, o Brasil, ele foi muito doutrinado, né, por essa doutrina, por essa teologia triunfalista, né? Sim. E aí, o triunfalista nego acha que se resume a uma questão de dinheiro, a questão de vitória, mas o triunfalismo tem muito a ver com o coração individualista, mano. Isso acaba isso acaba escorrendo até pra missão, porque a missão, muitas vezes, se tornou algo mais pessoal do que sobre um corpo. Sim. Então é mais sobre mim do que sobre o outro. Mais sobre mim do que sobre um povo. Mais sobre mim do que sobre uma igreja. Então, fui fazer um prático missionário em Portugal. Eu falei Portugal, não tô jogando direta pra ninguém não, tá, gente? Eu só veio aqui em Portugal. Exemplo. Fui pra Portugal. Foi muito legal, eu fui muito tocado nessa viagem. Tipo assim, legal, mas e o povo? E quem foi lá? Você foi fazer o quê? Lá? Você plantou o que lá? Né? Até mesmo às vezes na rua, assim, eu vejo a galera... na rua não, na igreja, a galera que quer se movimentar em evangelístico, que tá muito com essa mentalidade eu quero servir, eu quero fazer, eu quero promover algo pra mim e fazer parte. E não é assim, cara. E é o contrário, né? Tipo ela precisa estar conectada com a igreja. Exatamente. Sabe? Eu vejo isso que é um problema que veio nessa geração, na nossa geração e nas futuras gerações. O individualismo tem crescido muito. Sim. E a gente pode começar a observar isso nas próprias canções, cara. Sim. Pega os hinos antigos. É sempre no coletivo. Pelo Senhor, marchamos, sim. Agora você pega as músicas de hoje. Sempre vai ter o eu, é muito no individual. E aí, além das músicas, isso está muito enraizado nessa questão também. Às vezes a pessoa está fazendo a missão mais para provar alguma coisa, ou para ela, ou para alguém, do que realmente querer levar Jesus. Porque, por exemplo, viagem missionária internacional, nada contra, né? Eu acho que Deus chamou, se Deus te chamou para ir para outros países, para fazer, só vai, né? Cara, não tem nem discussão. Esse ano a gente, naquele dia que a gente estava na Maré, que a gente seguiu a última vez, teve o prático lá, né? E aí, antes do prático, eu ministrei uma palavra pro pessoal que estava participando, e eu perguntei assim, cara, para que vocês vieram aqui? Porque assim... Vocês vieram só... Pergunta muito boa. Vocês vieram aqui só pra botar mais um destaque lá na bio de vocês, lá, um destaquezinho, missão no Rio de Janeiro. Missão na Maré. Só isso? Só pra isso? Pra vocês ir na favela? Só pra tirar a foto e falar que é missão? Aqui tipo, só pra falar que assim, caraca, eu fui no Rio, amo o Rio. Cara, o Rio não precisa de você não, cara. O Rio precisa de você. Que a gente fala na igreja, né? Não precisa de você não, irmão. Não precisa não, cara. Mas se você veio aqui disposto a participar do que Deus quer fazer no Rio, aí sim. Muda tudo, cara. Sim. E aí o pessoal ficou tipo assim,
que é? Aí quando a gente entrou dentro da favela naquele dia, mano, o pessoal ficou espantado. Não sabia o que fazer. Aí eu falei, justamente por isso. Porque se eles tivessem vindo aqui pra cá, cara, eu vim pra entender o que Deus tá fazendo no Rio. Vou lá, vou participar disso. Cara, seria mais leve. Então a galera hoje tá tendo muito isso. Sim. E uma outra dica que eu dou pra essa galera, cara, estude, mano. Sim. Mano, vai estudar medicina, vai estudar odontologia, vai ser alguma coisa. Se profissionalize em alguma área. Cara, nossa, você tocou num ponto maravilhoso. Por quê, cara? O que tá me pegando muito, né, com a galera da minha geração é isso. A galera vai para esses lugares, para as escolas, e tá tudo bem ir. Cara, tem que ir mesmo aprender sobre fundamentos missionários, sobre algumas coisas, sim, entender claro o que Deus está fazendo. Mas você não vai voltar para casa abandonando seu emprego, abandonando a sua faculdade, querendo ir para o campo missionário. Porque se Deus te enviar para o Paquistão, tu vai entrar lá como? Como missionário? Eu vim pregar o evangelho. Falei, não, então aqui você não entra. Mas como médico entra. É uma parada que alguns anos atrás, conversando com um amigo, que nessa época ele era integral, hoje ele não é mais, ele falava assim, cara, todo mundo tem que largar o emprego e virar missionário. Que ele tava vivendo de forma integral. Aí eu falei assim, quem vai te sustentar, mano? Sim. Primeiro ponto, quem vai te sustentar? Se todo mundo abandonar e virar. Segundo, como que vai ter alguém pregando dentro do hospital? Se não tem um médico nem uma enfermeira. Sim, como é que vai ter alguém pregando lá no fórum? Se não tem um juiz, um advogado que entendeu o chamado dele de ser evangelista lá no trabalho dele. Sim. E aí, olhando para a missão transcultural, como missionário você não vai entrar na maioria dos países, mas como um médico, como um professor, fisioterapeuta, qualquer profissão. Cara, lá isso na aí igreja, é fundamental você falar, cara. Lá na igreja tem dois meninos lá, né? Um é o Gabriel Arumi, que é o que lidera o evangelismo lá. Ele tá fazendo medicina, tá acabando, o pai dele é médico, e é um cara que entendeu, ele fala, eu não gosto de fazer o que eu tô fazendo. Mas eu entendi que esse é o propósito de Deus na minha vida, vai ser uma porta de entrada. Sim. E o Thales é um mano que trabalha no Hospital da Posse na CTI, mano. Caramba. Mano, um moleque tá lá lidando todo dia com gente morrendo. E ele tem umas experiências lá de 5 pessoas já, se eu não me engano, que só recebeu Jesus e faleceu. Caramba. Porque ele tá lá. Uau, que bênção. Se ligou, mano? Tá vendo? Aí tipo assim, eu não tô falando meresia, eu tô falando a verdade. A gente não tá maluco. E tipo assim, não é um cara que a gente conversa com o Thales, a gente fala com ele, a gente sempre tá falando sobre assuntos missionários, alguma coisa. E ele fala assim, cara, eu não sei se eu sou evangelista, se eu sou alguma coisa, mas eu tô lá. Tô cumprindo meu papel. E eu sei que, mano, eu tô ali porque eu tenho alguma coisa. Sim. Não é à toa, ele é fisioterapeuta, não é à toa que ele tá no martírio, né? Sabe? O cara basicamente se anulando, né? Cara, e pregando o evangelho já no leito, mano. E outra, ainda correndo o risco de ser prejudicado. Exatamente. Se vai um diretor ali que não pode. É da macumba, irmão, pega ele pregando lá dentro, manda o cara embora na hora. E ele tá lá, cara, no momento certo, na hora certa, entendendo porque ele fez a faculdade dele. Nossa, entendendo porque ele, sabe? Então eu tô vendo a galera que tá largando tudo e tá me preocupando. Sim. Tá me preocupando. Sabe? Eu não vou falar muito disso, não. Senão vai dar ruim pra mim. Não, mano, mas tipo assim... Fale você. Tu é pastor, pô. Sim, não, fale você. Por exemplo. Entendeu? Deus te chamou pra isso. Entendeu? E... precisa, cara. Tem que ter os pastores que vivem de forma integral. Sim. E tem um monte. Não tô falando disso não. Tô falando por causa das últimas experiências que eu tive, né? De ir em alguns lugares e tal. E ver muito disso. Sim. Muita gente, cara, tipo... cara, assim, amando Jesus, né? Fazendo algo até incrível. Pô, e tá tudo bem. Tá tudo bem, sim, mas não é isso. É exatamente. Cara, o tanto de gente... uma das coisas que acontecem muito, principalmente quando a gente vê alguma pessoa que vive de maneira integral e aí a pessoa transiciona a vida. Deus manda largar a integralidade e voltar pra vida comum. As pessoas acham que estão endemoniadas, pô. Tipo assim, como assim, mano? Como é que eu vou voltar a trabalhar? Isso não é pra mim, não. Já teve situações de eu
deu assim, de tipo, cara, basicamente falava, vai trabalhar vagabundo. Não, e o que eu ligado? aconselho aí a galera também é, cara, estude sobre a missão. Estude missões. Estude a história da igreja, o que está acontecendo, como é que está sendo, o que acontece com essa galera que estão nas bases missionárias após os 40 anos, sabe? Cara, tem pessoas aí que estão se suicidando após os 40, porque eles não têm mais o vigor físico dos 15, eles não têm mais aquela questão de estar indo em alguns lugares, e aí chega um tempo que o serviço dela não é mais útil, mas ela não estudou, ela não formou família, ela não tem nada, e o que ela vai fazer da vida dela? Nossa. A igreja não mais sustenta ela. Exato. E aí? Cara, isso é um sonho que eu tenho, se for da vontade de Deus que isso um dia aconteça. Lá na minha cidade, em Anápolis, agora me falha o nome do lugar, eles têm um lugar que é como se fosse um lugar de repouso para missionários e pastores. Tipo assim, o cara tirar férias e ir para lá. E lá ele vai ter terapia, vai ter um acompanhamento para ele descansar. E tem missionários aposentados que moram nesse lugar. Sim. Porque chegou nesse ponto. É a crise, tipo assim, cara, o que eu vou fazer agora? É a crise, então... Vem pra cá, serve aqui, fica aqui. E o que a galera também precisa entender é ouvir, cara... A galera é mais velha também, né? Sim. A questão das gerações se conectando, ela é muito importante. Falo isso porque... Não sei se eu posso falar aqui o nome, mas... O pastor Anderson Silva, tatuado, que muita gente não gosta. Cara, ele uma vez ele foi na escola de missões, ele pregou. Foi ali que a minha vida mudou. Porque ele falou justamente sobre isso, sobre a vida ordinária, sobre a vida com Deus no sentido de missões e trabalho. Sim. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Cara, e pro homem isso pega muito porque fere a nossa hombridade, né? Fere. Tá ligado? Tu trabalha com marketing digital, né? Trabalho com internet. Ele também ele trabalha com isso também. É porque, tipo, a gente tem que se movimentar, falei, mano. Cara, eu preciso fazer alguma coisa, mano. Sustentar a família. E o meu pensamento foi justamente porque, assim, cara, a igreja não tá investindo em missões. A igreja não tá não tá querendo colaborar. Eu não vou ficar fazendo rifinha o tempo todo. Compra minha rifa aqui que eu quero viajar. Colabore orando, ofertando, não sei o quê. Mano, eu não quero ficar fazendo isso. Sim. Então eu falei, cara, eu preciso sustentar minhas viagens missionárias através do meu trabalho, assim como o Paulo fazia. Tem um pastor que me ordenou, o pastor Edmundo, ele falava muito comigo sobre isso, porque ele sempre trabalhou com missões, né? Ele foi o cara que me introduziu nesse mundo aí, velho. Porque, tipo assim, o bicho era... O pastor, esse pastor, ele era pastor de uma igreja local, e essa igreja local também servia de base missionária e tinha uma agência, ele tinha uma agência missionária, tá ligado? Que era conectada àquele navio Logos e Dulos, várias missões assim. Inclusive até o iHope, eu conheci o iHope através dele, mano. Caraca. Nem existia, nem tinha live ainda no YouTube o iHope, eu conheci isso, tá ligado? Eu só não sabia como funcionava, mas eu ouvia muito sobre esses caras do Kansas City, né? Enfim, e ele sempre falou comigo assim, cara, você precisa entender que a missão precisa ser autossustentável. Pô, legal, você não é do diabo você, tá ligado? Porque tem gente que demoniza, né? Ou é muita à esquerda ou é muita direita, tá ligado? Não é errado você fazer um informativo, né? Você ter mantenedor, não é errado. Mas quando não tiver, tá ligado? Esse pastor, ele construiu uma padaria escola, mano, na igreja dele, gigante. E dali ele além dele prestar serviço a um monte de comunidade, mano, muito louco, mano. Mais de 5.000 pães por semana é doado lá, tá ligado? Só que ao mesmo tempo a galera usa a cozinha pra poder gerar recursos, tá ligado? O tanto de empresário que tem ali, que surgiu dali, que era missionário na juventude, hoje é empresário, hoje tem empreendedorismo, tá ligado? Mano, é surreal, mano. E continua sendo missionário, porque funcionário vai ouvir o evangelho, clientes vão ouvir, então, cara... Fora que a maioria desses empreendedorismos, eles vão atender a missão. Vão entender. Ligado? Tem um cara aí que eu conheci, que hoje ele tá na Índia, né?
E ele entrou na Índia pra pregar o evangelho. Como? Ele começou a gerar um monte de cafeteria lá. Cara, isso aí. Entendeu? E aí não tem igreja. Entendeu? Não tem como, cara. A gente tem um amigo que conheci ele até lá no Céu na Terra, o Natan. Cara, ele era um moleque muito louco. Pode crer. Cara, um dreadzão, o moleque era muito louco. Se ele viesse morar aqui, do nada essa casa tava cheia de mendigo. Moleque muito louco, muito louco. Só que teve uma vez que ele entendeu, cara. Ele entendeu que ele precisava aprender alguma coisa pra entrar nos lugares que Deus chamou ele pra ir. Ele tava indo pro Iraque. Ele recebeu uma mensagem pra ir pro Iraque, sabe? Um chamado. Só que antes dele ir pro Iraque, ele foi pra Portugal aprender sobre café, mano. E aí ele entrou no Iraque como alguém que produzia café, que plantava e tal, sabe? E aí, cara, tudo mudou pra ele. Então é isso, eu acho que tá faltando isso pra nossa geração. Falta essa senso de responsabilidade e de hombridade, né? Principalmente da parte dos homens, as mulheres estão voando, pai. Então. As mulheres estão voando. Aqui na igreja eu fico em crise, mano. As meninas fazendo faculdade, trabalhando, resolvendo a vida. Sim. E os homens, mano, só Jesus. Mas isso é um papo pra outro dia. Mano, e aí, vamos encerrar aqui? Tem mais? Deu ruim na câmera aí, mas vai dar bom. No final vai dar bom. No final tem material pra caramba aí, gente. Finaliza aí, Varão. Finaliza aí. Então. Pô, tá massa, né? Tá massa. Tá maneiro. Ele gosta desse assunto, mano. Porque eu tô na missão. Eu sou missionário desde 2014 e tô de forma integral desde 2017. Então chega nesses assuntos aí, vai 2, 3, 4, 5 horas. É assunto que dura. Porque precisa, né, cara? São assuntos que precisam ser falados. Esse que a gente explanou é um dos mais alarmantes, vamos dizer assim, que é dessa crise da galera quando volta, né, de não estar vivendo em família. E aí, tipo, por exemplo, lá na escola de missões que a gente teve 3 turmas e foi um período muito legal, porque a gente falou muito sobre isso. Tipo assim, de cara, volta pra sua igreja, vai servir sua igreja. E teve alguns que tiveram essa crise, né? Ah, mas eu voltei, mas a minha liderança... Cara, foi o que a gente falou, cara. Você vai ter que viver família, não adianta. E aí eu já atendi muitos missionários que caminham sozinhos. O Vitor mesmo vai em algumas bases aí para dar aula, falar exatamente sobre isso, sobre viver família, sobre viver igreja. E a gente vê tantos missionários que, tipo, a gente fala, cara, mas vocês conseguem viver isso? Mano, não tem como. Não é algo utópico. Né? Não é algo real, que é acessível só para algumas pessoas, né? Só para a tal denominação você não, mano. Qualquer igreja a gente precisa ter. E como a gente estava falando até antes aqui da gravação, não existe igreja sem missão e não existe missão sem igreja. Então não dá, cara, não dá. Se você que tá agora só escutando a gente vivendo na missão sem estar na igreja, cara, se brincar, você nem é missionário, você está atrapalhando a missão. Então volte para sua igreja, porque a missão e o evangelho em si, né, a gente tem falado muito isso, que o evangelho é um convite à morte. Sim. Então mata esse orgulho de voltar e pedir perdão, falar, errei mesmo. Sim, cara, isso é... Né? Errei, preciso voltar para a comunhão, preciso voltar a ter relacionamento com a minha igreja, porque não adianta eu querer fazer missão, não adianta eu querer salvar o mundo, como a gente falou aqui, se você está errando lá na base, que é a igreja, lá no princípio. Querendo ou não, quem que te mandou para a escola de missões? Foi a igreja, mano. E aí no final você se rebela contra a sua igreja porque eles não viram a mesma coisa que você viu. Volta, se redime. Ou porque não cumpriu suas expectativas emocionais, né? Porque tem, tá ligado? Tipo, meu pastor me feriu. Por quê? Porque ele me mandou mensagem. Porque ele não me cumprimentou no final do culto. Porque é tanto mimimi que a gente vê hoje. Cara, hoje em dia tá complicado. Tá difícil, tá difícil. Às vezes a gente fala alguma coisa no púlpito, a pessoa já pensa que tá falando comigo, é direto. Não, mano. É só o evangelho só, mano. O evangelho é uma direta, não é nenhuma direta. Cara, e tudo isso que a gente tá conversando é tão problemático, porque eu recebo algumas mensagens, né, por eu não estar mais
expondo muita coisa no sentido de missões, evangelismo e tal, no meu perfil, assim, né, no Instagram. Aí a galera pergunta, pô, mano, parou, tá desviado, não sei o que, sei lá. Eu falei, não, cara, só tô aprendendo agora a ser marido, só tô aprendendo agora a minha vida comum. Pô, casei recentemente, cara, eu nunca tive, como eu falei anteriormente no início, eu não tive uma figura masculina que eu pudesse me espelhar. Então eu tô me submetendo ao discipulado da minha igreja que tá me ensinando e tá me ajudando como marido, sabe? Porque senão ia ser aquela pessoa muito autoritária, aquela pessoa que não quer morrer, que é machista no sentido de a minha voz que vale, ponto final. Não, mano, eu tô aprendendo. Então, cara, eu prefiro me submeter a isso, que agora meu campo missionário é ter uma casa saudável. Bom, show. Mas eu continuo anunciando o evangelho, cara. Eu não preciso expor isso pra ninguém. É porque nessa geração que a gente tá de rede social, se não posta, o cara tá desviado. Tá desviado, mano. Não, mano, nem tudo precisa ser compartilhado. Pra sair da rede social. Por exemplo, a minha esposa, ela não posta nada em relação ao nosso relacionamento. Porque tem gente que quer provar pros outros que o relacionamento dele é feliz. O relacionamento é bom. Tem que ter declaração de amor no Instagram. Mano, aqui em casa a gente não tem isso. A única coisa que você vai ver eu postar no meu Instagram, por exemplo, eu sou, você falando de café aí do negócio, eu sou apaixonado em café, tipo assim, uma das minhas formas de renda aí pra me manter na missão é através do café. Então, eu tenho um perfil que eu falo só de café, mas eu tenho meu perfil meu pessoal que eu só falo de Jesus, cara. Então, às vezes a gente posta um passeio, posta um negócio assim, mas tem coisa, cara, que não precisa ser compartilhada. Sim. Nem deve ser compartilhada. No off aqui a gente fala de algumas experiências que a gente tem com Jesus, né? E é maravilhoso, né? A gente compartilhar a experiência. Pô, Deus falou tal coisa pra mim. Só que, cara, se eu começar a postar tudo que isso, a galera vai... é maluco. Então tem coisa que não precisa. E aí você tocou num negócio que eu achei fantástico. E que realmente é fantástico. Que o nosso primeiro ministério é a nossa casa. Sim, cara. E eu então tenho o foco é esse. Muito isso, porque... Cara, quando a gente estava numa crise no início, a gente casou, a gente estava numa igreja onde não que não vivesse, mas não era fiel às escrituras, né? Então, assim, a gente entrou na crise, precisamos procurar uma casa. Justamente para preservar nosso casamento, porque se a gente não tiver vivendo uma comunidade ali, um discipulado vida na vida, a gente não ter um pastoreio sobre a gente de fato, vai dar ruim. Sim. Aí eu pensei até em te ligar na época e tal. Aí, só que a gente ouviu também uma palavra sobre Nova Iguaçu, né, cara? Pode crer. Falei assim, cara, Deus quer fazer uma coisa aqui, vamos continuar aqui. E aí a gente foi para essa casa que a gente tá, que é sobre as águas, e fomos muito bem acolhidos, assim, sabe? Sim. No sentido de comunhão, de comunidade, viver igreja mesmo ali, família, sabe? E eu nunca pensei que isso fosse possível, sabe? Viver, mano. Pode crer. E é possível. Nunca pensei que fosse possível viver. Ainda mais a gente está muito envolvido em coisas, fazendo coisas e tal. Você se submeter a um lugar de família e pastoreio não é romântico, mas é essencial. Sim. Obrigado. É essencial. É isso, né, gente? Cara, é isso aí. Deu bom? É coisa tu faz uns cortes aí pra poder... Final voltou. Quem ficou até agora vai poder assistir. Ver as nossas caras antes de ir embora, sem estar travado ali. Cara, mas é isso. Eu acho que, agregou muito, né? Vamos ter que marcar novos. Sim, a gente tem que ter mais. Papos, vamos marcar. Porque, cara, missão é fundamental. E a gente entender a nossa missão de viver família, tanto na nossa casa como na nossa igreja, a gente vai ter força e estrutura para ir para fora. Sim. Porque, por exemplo, a gente citou um pouco sobre ativismo e realmente isso é uma linha muito tênue do que a gente vê pós-escolas de missões. A galera chega na igreja com muito ativismo, quer fazer 1001 coisas e entender, o que eu queria destacar muito aqui para você que está conosco até agora, é entender que o não do seu pastor ou o não da liderança da sua igreja é demonstração de amor. Exato. Porque ele te conhece.
Ele te conhece, irmão. Ele te conhece melhor do que você imagina. E como eu sempre falo, né? Jesus é bom, a gente que não presta. E na maioria das vezes a liderança da igreja sabe que a gente não presta. Sabe que não dá. Conhece melhor que a gente. Olha uma pérola aqui. Tem uma parada que é incrível no fato da gente viver família. Tá todo mundo exposto, cara. Exato, mano. Todo mundo sabe o pecado de todo mundo. Todo mundo sabe a falha de todo mundo. Onde cala, aperta pra todo mundo, velho. Então, cara, não existe nada mais... Assim, uma frase que eu gosto de falar demais, assim, aqui... Vou contar a história, o contexto dessa frase, né? Uma vez estava eu e um amigo meu, né? Estava indo no mercado e ele estava lá em casa. A gente saindo ali na porta de casa, meu pai estava chegando, mano, na casa dele ali, ele foi e me viu. Aí viu meu amigo, tipo, pô, cara, tá com a camisa do lado da avesso aí. Meu colega tava com a camisa do lado da avesso. Aí tomou um susto assim, caraca, nem vi, mano. E eu também não tinha visto, tá ligado? E aí naquela hora Deus ministrou meu coração. Cara, viu? Quem vive família não anda por aí desajustado. Nossa. A gente tem que entender que em família a gente sabe o erro de todo mundo, mano. A gente sabe e tá tudo bem. Quando você tá num lugar saudável, no sentido de fundamentado no evangelho, mano, não existe uma exposição negativa, existe uma exposição positiva para que você cresça. Pra te ajudar, Então, cara, a maioria dos nãos que eu dei foi porque eu tava livrando a pessoa de fazer uma cagada. Grande maioria. É porque às vezes a gente não explica, né? Ou às vezes o nosso líder não explicou a gente e a gente não tá entendendo o meu propósito. Não entendeu. Não, mano, ele entendeu muito bem. Aí, eles machuca. E isso também é um ponto muito legal. Isso é um ponto muito legal. Sim. Que até o não também, acho que o erro também acontece de ambas partes por esse ponto. Precisa também ser esclarecido por que não. Sim. Sabe? Porque o cara vai começar a criar um montão de ideias na cabeça. Sim. Ah, cara, não, pô, então meu pastor não entende a missão, não entende a missão de Deus. Meu pastor é contra o evangelismo, é contra. Não. Sim, sabe? Isso, né? Ele tá te preservando, só que ele precisa te explicar também, ó, cara. Tô te preservando por causa disso, não por causa disso, e te mostrar. E aí você... Né? Então eu acredito também que para a galera que lidera as igrejas, que lidera essas pessoas, precisa ser clara também, até para mostrar, cara, eu tô preservando a sua vida por cuidado mesmo, e não, e ponto final. Ter esse coração pastoral de paciência, né? Tipo, mano. Ter o coração pastoral e quem tá ouvindo ter essa maturidade. Né? Ser ovelha, né? Ser ovelha, entender. Quem tá ouvindo ser ovelha. A ovelha conhece a voz do pastor, né? Então, tipo... Pô, cara, mas o coração, né? É muito louco, porque tem muita gente sendo discipulada na internet também, né? Ah, não, aí já é outro, Pô, a gente vai 3 horas agora, mano. É muito louco. Discipulado na internet, tipo assim, eu brinco com a minha mãe é discipulada, né? Mas eu brinco com a minha mãe que ela é discipulada por Hernandes Dias Lopes. Mano, ela, é porque assim, ela tem um contato pessoal com ele, né? Tipo... Quando o Hernandes vai em Anápolis, ele avisa. Vou em tal igreja, tipo assim, guarda lugar para minha mãe para chegar lá. Maneiro. Mas assim, todo dia ela escuta pelo menos uma pregação do Hernandes. Aí. Mas ela é discipulada na igreja dela, né? Mas tem muita gente que pega um Hernandes, quer dizer, pega até o João Paulo, escuta só aquilo, mas escuta só na internet. Só. Não tem mesa. Não tem mesa, não conhece, problema, não sabe de nada. Não tem como discipulado online. Aí pega... Hoje em dia falando sobre predestinação, calvinismo chega na igreja e cai contra a doutrina da igreja. Nossa, aí dá ruim. Aí é complicado. É uma briga, uma briga grande. Mano, eu não acredito em discipulado à distância, né? Não, nunca acreditei. Eu creio que existe um pastoreio, uma voz pastoral, né? Por exemplo, existem pessoas que você vai ter facilidade de ouvir, seu coração vai estar inclinado a essa mensagem, né? Sim. Então, agora discipulado, mano. Discipulado tem muito a ver com você construir caráter de Cristo no coração de alguém. Isso não tem como, a não ser com proximidade, né? Sendo próximo. Várias pessoas de longe, assim, mano. E ó, que eu nem sou conhecido. Várias pessoas de longe, mano. Mano, me discipula, por favor. Quero ter tempo contigo, quero conversar contigo. As pessoas acabam... Eu acho que, por falta de entendimento a respeito de discipulado, as pessoas acham que discipulado é uma terapia, né? Que você vai conversar toda semana com um discipulador, né? E aí essa pessoa ela vai te dar alguns direcionamentos psicólogo. E você vai... Não é bem assim. É um psicólogo. Discipulado é lavar louça na minha casa, pô.
tá ligado? Discipulado é você ver eu e Pandora brigar e depois no final do dia a gente se abraçar e pedir perdão pro outro, pô. Discipulado é a pessoa ver eu com raiva porque perdi no videogame. Isso é discipulado, mano, tá ligado? É porque tem essa mão dupla, assim, de vulnerabilidade, né? O cara tem que me conhecer de verdade, mano. E eu tenho que conhecer a pessoa ali também. Tá preparado então, tipo, pra conhecer o meu lado ruim, É, né? Isso aí, mano. Porque, cara, tem o nosso lado ruim de discipula, mano. Discipula no sentido de, tipo assim, de falar, cara, eu não sou um ídolo, entende? Então, isso que eu ia falar. Por que a galera é discipulada pela internet? Porque a galera não tá sendo discipulada, ela tem ídolos. Ela criou um ídolo. Ela criou alguns ídolos. É o que a gente tava falando em off aqui de um amigo em comum, né? A galera chegou na igreja, a galera começou a idolatrar o cara. Sim. E na internet acontece muito isso. Sim. É um ídolo. Mas é na intimidade que a gente é aperfeiçoado, cara. É na intimidade, vendo, igual o Vitor falou, vendo a minha parte ruim. Sim. Por isso que eu sempre repito essa frase. Gente, Jesus é bom, a gente que não presta. Porque não existe, mano. Paulo vai dizer em Romanos, não há um justo sequer, não há nenhum. Então, não é o seu pastor, não é o meu, não. Tipo assim, todo mundo precisa da graça, da misericórdia e entender que a gente precisa melhorar, né? Como eu falo, a minha oração todo dia, Senhor, me ajuda a ser melhor um pouco hoje. Melhorar um pouquinho, mesmo. Porque a gente é ruim. A gente vacila muito, né? Nossa, Preguei isso no domingo, né? Falei isso no domingo, mais ou menos. Foi na escola da Bíblia, né? Falando sobre o fato de a gente ser caído e ser muito ruim mesmo. Sem Deus, nós somos alvos da ira, de fato. Né? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não, Deus odeia o pecador também. Se não fosse Cristo, nós estaríamos ferrados, mano. Mano, mas é isso. É isso. Mano, deu coisa pra caraca, mano. Muito obrigado pela sua disposição de vir aqui. Eu que agradeço, uma honra. Muito bom. A honra é nossa. Quando o Vitor falou e tal, comentou, falei, pô, massa demais, vamos lá, vamos. O intuito dessa mesa, o intuito do P2, né? Tipo, o slogan do P2, vamos dizer assim, é conectando o evangelho à vida comum. Sim. E é esse o objetivo da nossa mesa. De ouvir as suas histórias, de trocar ideias sobre missão, sobre reino, sobre a vida ordinária, que a gente cresce, pô. Eu acredito que todos que estão conosco até agora, já deu 1h30, estão absorvendo algo que vai ajudar na vida comum deles. E é esse o objetivo. E tem coisa dessa aí. Tem muita pérola aí. Gente, estamos juntos. Deus abençoe vocês. Né? Agradeço a todos que ficaram até aqui. Deixa o seu like, por favor. Comenta seu feedback aí, dá o seu feedback. Pode dar sua opinião sobre tudo que a gente falou aqui. Pode ficar tranquilo. Não concordo, fica à vontade. Pode ficar tranquilo. Pode ser que a gente responda, mas pode ser que não. Então, mas pode falar. Inscreva-se, aciona o sininho, manda esse vídeo aqui pro máximo de pessoas que você puder. E Deus abençoe vocês. E até mais. Manda no grupo da igreja, é importante. É muito importante isso. Deus abençoe e até a próxima, meus amigos. Valeu. Junto.